Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Vida na Vida. Eu sou o João. Eu sou a Nath. E hoje não é um dia de vídeo comum e nem de uma palavra leve, mas de um chamado. Um chamado meu, um chamado seu, um chamado da sua igreja, da nossa igreja, é um chamado da igreja global. Um chamado urgente e muito sério. O que nós vamos falar hoje precisa confrontar o nosso coração. Talvez muitos de vocês nem saibam que hoje é o domingo da Igreja Perseguida, o chamado DIP. É um movimento criado pela organização Portas Abertas, que, para quem não sabe, é uma organização que monitora todos os acontecimentos com relação à Igreja Perseguida, com relação a missionários em outras nações, com relação à disseminação do Evangelho em outros países e muitas outras coisas. No final eu vou falar mais um pouquinho sobre o Portas Abertas, mas o nosso objetivo hoje com esse vídeo é gerar em você consciência espiritual e nos alinhar com o que Deus está fazendo nas nações. Então, se você ama Jesus, assim como nós, você precisa escutar esse vídeo até o final. Nós vamos abordar hoje qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade da Igreja Livre com relação aos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, mortos, torturados ao redor do mundo. Provavelmente, se você é cristão, se você frequenta a igreja aqui no Brasil, você sabe que nós ainda não enfrentamos perseguição. Então não somos considerados a igreja livre, a igreja que ainda não faz ideia do que é ser perseguida. Então o nosso papel como igreja livre no Ocidente com relação às igrejas que já estão sendo perseguidas há anos. Enquanto nós vivemos hoje a nossa fé com liberdade, em muitos lugares do mundo, cantar, louvar, pregar, até mesmo abrir a Bíblia, até mesmo ter uma Bíblia é considerado motivo de morte, de tortura, de prisões. Segundo a lista mundial de perseguição de 2025, mais de 380 milhões de cristãos são perseguidos hoje no mundo. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos estão sendo perseguidos hoje, nesse exato momento. Só na Nigéria, mais de 3 mil cristãos foram assassinados. E no mundo inteiro, 295 mil precisam fugir de suas casas, porque a sua fé colocou eles em risco. Então, sabe aquela liberdade que nós temos todo domingo? Palavra, comunhão, partir do pão? Então, tem cristãos ao redor do mundo que não sabem o que é isso e estão gritando e clamando todos os dias, simplesmente orem por nós, orem por nós. Aqui no Ocidente, nós somos muito fartos de eventos, de acampamentos, de reuniões, de cafés, de grandes conferências. Nós não temos noção do que é ansiar apenas por uma leitura bíblica conjunta ou cantar um louvor juntos. Vivemos a nossa comunhão como se o corpo fosse só a igreja do Ocidente. Eu e você sabemos a importância da comunhão. Quantas vezes você aí não foi curado por um abraço dentro da igreja? Quantas vezes você pôde recorrer a um irmão em oração? Quantas vezes um olhar te acalentou, te trouxe um consolo? Quantas vezes você estava com fome de Deus e você falou, nossa, hoje eu vou no culto de domingo. Hoje eu posso ter a escolha de ir no culto de domingo. E você foi cheio da presença de Deus e abastecido para uma semana ou para um mês. Quantas dessas pessoas têm anos de vida sem ter frequentado um culto, sem ter abraçado e compartilhado da vida que nós vivemos e flui do corpo diariamente? Nós não temos noção do que é ficar anos sem viver vida de igreja. Quantas vezes você tem a oportunidade de escolher ir na sua célula ou não? Quantos deles queriam ter uma reunião para compartilhar as vulnerabilidades, para se expor, para falar, olha, tá difícil na minha casa eu perdi meu pai e minha mãe, na minha casa eu não tenho o que comer, e eles sequer não podem falar uns com os outros e compartilhar do Cristo que eles estão vivendo internamente. Nós não temos noção do que é isso. A nossa comunhão, a nossa fartura de eventos não pode negligenciar, não pode silenciar o clamor da grande comissão. Lá em Mateus 24, fala que atrai o fim é a grande comissão, é o ID, é o envio da igreja livre para o clamor da nação, para o clamor das nações perseguidas. Por muito tempo, nós, Igreja Livre, pegamos o reino que é de Deus e fazemos o nosso reino.
o nosso evento, o nosso corpo, os nossos braços, o nosso óleo, a nossa palavra, o nosso pão. Só que o reino é de Deus. E o reino de Deus está clamando por trabalhadores. O evangelho não termina em nós. O evangelho não termina nos nossos cultos, nos nossos ministérios, nas nossas reuniões semanais. Há um anseio no coração de Deus por gerar um movimento no coração da Igreja Livre para tirar a Igreja Livre da inércia. Sacudir o coração da Igreja Livre. Existe um grito nas nações. Existe um clamor de urgência no reino de Deus. E a voz que ecoa está dizendo: quem irá por nós? Talvez muitos de vocês podem falar: ah, Nath, mas eu não tenho um chamado missionário, então não preciso me preocupar com isso. Não existe uma pessoa com um chamado missionário. Existe uma igreja, um corpo que tem um coração missionário. Uma igreja que envia missionários, ela precisa ter pessoas locais que têm o coração missionário. E não há ide, não há envio sem antes gerar na igreja local, na Igreja Livre, joelhos dobrados, lágrimas nos olhos e coração em chamas pelas causas das nações. Antes de ir, Deus chama a Igreja Livre para sentir o que ele sente, para ver o que ele vê. Tem nos chamado para sentir a dor do seu povo, a dor dos nossos irmãos. O ID é um chamado universal para todo cristão. Todos nós somos indesculpáveis diante do ID. Talvez você não vai para a África, talvez você não vai para o outro lado do mundo, mas talvez você vai ser um coração intercessor que vai ficar de joelhos dobrados, intercedendo até que um missionário seja curado e sarado na África. Até que uma família que está sendo perseguida na Ásia seja protegida e escondida pelo Senhor. Aqui, da sua casa, do seu quarto. Todos nós somos indesculpáveis diante da comissão. Uma comunhão que é verdadeira, ela se junta em oração para a comissão. Uma comunhão que está morta, ela não lembra da comissão em oração. Muitas vezes a nossa intercessão ela é infantil. Ela está girando em torno das nossas próprias necessidades. Mas Deus está nos chamando e levantando uma igreja madura que tem uma vida de intercessão madura, teocêntrica, que faz a seguinte pergunta: Deus, o que dói no seu coração? Por exemplo, se você só ora pela sua família, pelo seu emprego, pela sua carreira profissional, por portas abertas, por portas fechadas, ou se você só ora por uma cura de um parente, por provisão, ou se você só ora, deixa eu ver, até por uma necessidade legítima, mas que está ali próximo de você, se a sua oração está egocentrada, está há anos só nisso, só na mesma, tem alguma coisa errada. Provavelmente é uma intercessão infantil, imatura. Quando você ora a partir desse princípio de Deus, o que está no seu coração, o que dói no seu coração, você automaticamente sai do centro. A sua vida sai do centro e o seu coração começa a se mover pelo desejo de Deus pelas nações, pelo peso, pela dor do Senhor pelas nações, pela igreja perseguida, pelos povos que ainda não foram alcançados. Como o João falou, ser ferido pelas causas do coração de Deus, muitas vezes, como a gente citou, você não vai ser uma pessoa que vai ser enviada para uma nação especificamente, mas talvez você vai ser uma mãe que Deus vai te ferir com a causa de meninas no Nepal que são vendidas como escravas de 7 a 8, 5 anos de idade, e talvez todas as vezes que Deus te der essa causa para orar, você vai olhar e você vai ver como se fosse o rosto da sua filha ali. E aquela causa vai tomar o seu coração, porque vai trazer para a sua vida real. Então, ser tomado pelas causas do coração de Deus é sair do nosso âmbito de eu e minha família, é só eu e minha família. Então talvez você vai se tornar uma mãe de família, uma dona de casa que vai interceder para uma menininha lá na Somália, e todas as vezes que você interceder por ela, você vai se lembrar da sua filha, poderia ser a sua filha. A intercessão, ela não é só uma ferramenta, ela é o meio pelo qual Deus toca a terra, é o meio pelo qual nós participamos do que Deus está fazendo na terra, é o meio pelo qual nós cooperamos com o que o Senhor está fazendo hoje sobre as nações. Um fim de semana atrás nós tivemos o privilégio de participar de uma conferência de missão com uma missionária que a gente sempre fala com vocês lá no Insta, no Vida na Vida, que ela chama Ariadna. E ela trouxe inúmeros relatos que a gente não pode contar aqui de forma clara,
mas que você pode ver no site do Portas Abertas, eles trazem alguns testemunhos ali. Inúmeros relatos da importância da Igreja Livre sendo movida em oração para tocar a vida de cristãos perseguidos. Gente, tocar fisicamente, tá? De tipo assim, de cristão tá ali precisando ser abraçado e a igreja aqui no Ocidente ser movida em oração e esse cristão literalmente sentir o abraço de uma pessoa ali enquanto pessoas aqui estavam orando e intercedendo por ele. Inúmeras histórias de cristãos de Igreja Livre se levantando para orar por uma pessoa que estava precisando de um alimento e simplesmente surgia alimento. Inúmeras histórias de cristãos que estavam precisando ser abastecidos, impulsionados, e a Igreja Livre se levantar em oração e a pessoa ter experiências com a presença do Senhor e ser revigorada e ser abastecida. Então, assim, isso que o João tá falando é extremamente importante, porque às vezes nós negligenciamos muito a vida de oração. Só que a vida de oração é o meio de Deus de tocar a terra. Quando a palavra fala que a nossa oração, a oração de um justo, tem poder, gente, não é uma balela que a gente só repete, sabe? É poder de Deus. É o meio que Deus usa para liberar milagre, cura, maravilhas, sinais, multiplicação, coisas físicas e visíveis. Nós talvez não podemos chegar agora, nesse exato momento, do outro lado do mundo. Mas se a gente se reunir aqui em um só espírito, mesma intercessão do coração de Deus, nós temos a capacidade e poder de Deus para tocar uma pessoa que está precisando ser mantida ali. Então, às vezes a gente pensa que contribuir para movimento de missão é só financeiro. Gente, conversando com o missionário, a maioria deles falam, gente, dinheiro surge. A maioria deles fala, dinheiro surge. Mais importante é a igreja orando. É o jeito que eles se sentem literalmente, fisicamente abraçados, cuidados, pastoreados, discipulados. E como nós negligenciamos a coisa mais poderosa e ao mesmo tempo mais simples do mundo. Ai, Nath, eu não tenho dinheiro para doar. Coloca o dinheiro no chão. Ora, doa. Sabe o que você pode fazer? Doa seus momentos de lazer, de oração, por uma nação, por um povo. Doa o seu momento de sono por oração. Já que você não pode doar finanças, doa o seu tempo. Gente, tempo também é investimento, tá? A forma que a gente gasta o nosso tempo é investimento. E essa oração, ela não precisa ser algo místico, algo sobrenatural. Muitas vezes ela vai ser, você não vai sentir nada, você não vai ouvir nada, mas você vai estar ali com disciplina mesmo, espiritual, de todos os dias estar orando pela igreja perseguida, por uma nação. Cria uma rotina de oração, a igreja precisa voltar a essa rotina de oração. Nações precisa estar na sua pauta de oração. Sim. Nos seus devocionais. 5 minutos, 15 minutos que você gastar diariamente por uma nação, por um povo, por uma causa específica do coração de Deus. Um ponto que às vezes a gente fala assim, eu acho difícil orar por uma pessoa que está do outro lado do mundo, porque a gente não sabe, né? A gente nunca vai conseguir entender qual que é a dimensão daquela oração. Mais um ponto de uma intercessão infantil. É uma intercessão que espera ver para crer. Exatamente. É uma intercessão que espera emoção, que espera um arrepio. Gente, 99% das vezes que você orar por nação, você não vai sentir nada, porque muitas vezes você não tem noção do que aquela oração vai estar fazendo na vida daquela pessoa. Porque o resultado não é seu. Você apenas está cumprindo a obra de Deus. E o que vai acontecer, os frutos daquilo ali, não é problema seu, literalmente. Então, assim, uma intercessão infantil é que fica esperando arrepio, é que fica esperando sentimentalismo, um mover. Algo imediato. Que tipo assim, ai, Deus apareça e te mostra alguma coisa. Talvez não vai. E qual que é a sua função? Permanecer na invisibilidade, em oração, intercessão. Sabendo que tem pessoas que dependem da sua oração para sobreviver. E não necessariamente do seu dinheiro, de você ir, mas da sua oração específica. Porque realmente é muito mais poderoso para Deus ele fazer algo sobrenatural através da oração aqui, algo rápido, preciso, do que às vezes ele esperar a boa vontade de muitas pessoas que estão acomodadas, que estão egoístas, vivendo vida egoístas, individualistas. Então, assim, a oração é a coisa mais poderosa que a gente pode fazer no início, no meio e no final. A gente queria trazer alguns dados para vocês sobre a realidade da perseguição hoje. Nós temos aqui dados atualizados. Cristãos mortos, 4.476. Cristãos presos, 4.744.
cristãos sequestrados, 3.775. Ataques a igrejas, 7.679. Casas e negócios atacados, 28.368. Os lugares como Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, são lugares que literalmente ser cristão é colocar a vida em risco a cada segundo. Diferente de muitos de nós, muitos desses cristãos não pedem conforto, não pedem dinheiro, não pedem uma porta aberta, não pedem provisão financeira, não pedem um novo cargo no emprego. Muitos deles estão apenas clamando nesse exato momento: orem por nós. Eu e você temos total responsabilidade com a igreja perseguida. Não é uma escolha. Não é, se eu quiser me responsabilizar. É nossa responsabilidade. Para ontem, urgente. Exato. O problema é deles que estão em guerra. Não, tá muito longe da minha realidade. O problema é nosso. Porque a palavra vai dizer que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Não tem como cristãos da igreja perseguida estarem sofrendo, estarem sendo perseguidos e nós vivermos aqui como igreja livre, como se isso não fosse a nossa causa, como se isso não fosse uma pauta da igreja local, como se isso não precisasse tirar o nosso sono. Uma igreja que vive assim, ela não está inserida no corpo. Ela é um braço morto fora do corpo. Ela é um membro inútil fora do corpo. E aí entra o que a palavra diz. Acaso essa fé pode salvar esse homem? Realmente nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras, elas confirmam, elas testificam a obra interna do nosso coração. Então, como pode uma pessoa se dizer salva, dizer que vai para o céu, dizer que, mesmo indo na igreja, e completamente ficar cega, né, apática, tapar os ouvidos para essa realidade? Como eu falei, a gente é extremo demais, a gente quer ser intenso demais, e a gente não quer fazer o simples, que é orar, que é o mais poderoso. Então, às vezes, o medo te impede, o medo cria barreiras, o medo cria essas mentiras, esses falsos ensinos, de que não é pra mim, de que não é meu chamado. Só que isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Ao invés de a gente assumir o risco da fé, de orar, de buscar, de ajudar esses cristãos perseguidos. E se nós somos livres, então nós somos livres pra quê? Qual que é a nossa função com toda essa liberdade que Deus, em sua infinita bondade, nos deu? Até agora, né? A nossa liberdade não é uma libertinagem de então já que eu sou livre, eu escolho o que eu vou fazer. A nossa liberdade, ela é para apontar, para cumprir a vontade de Deus com liberdade. Então a nossa liberdade é para que nós sejamos voz para quem não é voz. Que a nossa vida seja uma resposta para quem não consegue responder. Para que nós sejamos joelhos para quem não pode nem orar. A liberdade que o Senhor nos deu como igreja brasileira não é oportunidade, não é privilégio, é responsabilidade. Antes de nós encerrarmos esse vídeo e deixarmos alguns sites que você pode acompanhar o que está acontecendo, eu quero saber o que está acontecendo com a igreja perseguida, eu quero saber o que está acontecendo nas nações, quero saber sobre a expansão do evangelho nas nações, como eu hoje posso cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Primeira coisa, interceder. Orar diariamente, colocar aí no seu devocional uma pauta que seja toda vez para você orar por nação, por povos não alcançados, por missionários no campo, disciplina, né? Segunda forma, doar. São as doações que vão manter missionários, que vão manter pessoas que estão sendo perseguidas, que vão manter projetos como esse do Portas Abertas e inúmeras outras organizações que ajudam a pregação do Evangelho. Que vão manter traduções da Bíblia. Isso. Exemplares físicos da Bíblia. Exatamente. Que vão manter famílias que estão sendo enviadas para outros países, para ajudar nessa tradução, para ajudar na implantação. Nós cremos que nós seremos uma dessas famílias daqui a uns anos, de ajudar com que o evangelho chegue a povos não alcançados. Terceira forma, encorajar. Falar, isso aqui que nós estamos fazendo, você precisa fazer também. Pega todos esses dados, tudo que nós falamos, vai no site do Portas Abertas, vai em outros sites e começa a falar sobre isso. Na sua igreja local, dentro da sua casa, com seus amigos, nas suas redes sociais. Seja voz. Você está fazendo parte de uma nação livre até então. Então, tem uma responsabilidade sobre você. Se você está aqui,
Deus vai te responsabilizar por tudo que você ouviu aqui. O que você vai fazer com o que você ouviu aqui? Você pode desligar esse vídeo e dormir como se nada tivesse acontecendo e o Senhor está te vendo, ou você pode pegar isso aqui e ser uma voz para aqueles que não têm voz. É lembrar toda semana, fala pro seu pastor, pros seus líderes, pros seus amigos. Envia esse vídeo para sua igreja, para seus pastores. Pessoa, todo mundo, para lembrar toda semana, todo dia, se for preciso, reunião de orações, nos cultos dominicais, nos cultos durante a igreja, durante a semana na igreja, tem que orar cada vez mais pela igreja perseguida. Nós não temos escolha de não participar dessas pautas. Nós vamos deixar aqui embaixo alguns sites que nós consideramos relevantes para você acompanhar tudo isso que nós falamos e mais um pouco, para você se engajar, para você, gente, mergulhar nesse universo de missão e afins. Sim. E nós também queremos deixar uma indicação de um livro que tem, assim, revolucionado a nossa mente, a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida. Nós estávamos, inclusive, lendo ele agora. Esse livro aqui, De Volta para Casa, da Ariadna de Oliveira, Uma Fascinante Viagem para o Seu Destino em Deus. A Ariadna é uma missionária que tem um projeto na Ásia. É um exemplo para nós nessa questão de missão e principalmente com relação à igreja perseguida. E esse livro aqui tem nos confrontado muito. Então, se você quer crescer nesse ensino, leia esse livro. Inclusive, também tem 2 podcasts dela no Douglas Gonçalves, no Dizascope. Gente, absurdo, assistam, porque depois que a gente viu esses podcasts, nós nunca mais fomos os mesmos. Nós fomos extremamente confrontados, justamente no que nós estamos falando aqui, na inércia da igreja, na nossa inércia, na nossa negligência. Por muitas vezes nós negligenciamos muitas causas do Senhor, muito preocupado com a nossa própria vida. Nós somos os primeiros a falar sobre isso. Então, assim, é um convite para vocês, sabe? Além disso, o dinheiro arrecadado na venda desse livro vai para a nação, vai para a igreja perseguida, vai para manter casas, missionários e pessoas que estão em lugares, assim, que a gente nem imagina. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e essa palavra foi de encontro ao seu coração, te confrontou, não deixe para depois. Comece hoje, orando, sendo uma voz, proclamando, ensinando, doando. Esse é o momento de você se posicionar. Hoje, agora, a igreja perseguida precisa do seu clamor, da sua oração, da sua disciplina. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para gerar inconformismo mesmo, para que as pessoas acordem espiritualmente, para que as igrejas se engajem com urgência nessas causas e para que o movimento de oração pelas nações cresça no nosso meio. Deus quer gerar movimento no meio da igreja livre e esse movimento começa dentro de você, começa conosco. Nós também te convidamos a nos seguir lá no Instagram, Vida na Vida. Lá, gente, a gente fala muito mais coisas sobre missão. Então, nos acompanhe por lá. Quando eles não puderem clamar, quem irá clamar por eles?